Hoje eu quero falar com você sobre melanina. A importância da gente entender quem é a melanina, o que ela faz no nosso corpo, na nossa pele. Então, primeiro, a melanina é um pigmento, ela determina a cor dos nossos olhos, do nosso cabelo, da nossa pele. Mas não é só isso. Ela nos protege, ela é a nossa proteção. E a gente, quando fala em tratamento de mancha, seja hiperpigmentação, seja melasma, a gente tem que entender que eu preciso conhecer a formação da melanina, porque ocorre desequilíbrio nessa formação e eu acabo tendo mancha. Então, esse é um fator essencial. Por isso, eu costumo dizer, não é sobre clareamento, é sobre clarear a mente, clareamente. Primeira coisa que eu tenho que entender, o melanócito, que é a célula responsável pela produção de melanina, ele está lá na camada basal. Mas ele não é o único que mora lá, não. A gente tem outras células muito importantes. E olha só, melanócito, além de estar na camada basal, ele está lá numa proporção bem interessante, 5, 10% das células da camada basal são melanócitos, tá? E eles estão em contato com outras células. Ele vai formando dessa forma uma unidade melanoepidérmica. Então, não é que ele faz a melanina e ele fica lá, perdido, não. Ele tem uma comunicação, e isso é importante. As nossas células se comunicam, os nossos órgãos se comunicam, as nossas emoções se comunicam. Então, eu tenho que entender, sim, o processo de formação da melanina, a síntese de melanina. Eu acho que todo o segredo está aí. Não é em a gente falar assim, eu preciso entender de peelings, eu preciso entender de princípios ativos. Não é só isso, tá, gente? Eu preciso entender também da síntese, ou mais ainda, de tudo que acontece para eu desenvolver um plano de tratamento onde eu vou colocar lá o meu peeling, meu ativo clareador, seja lá o que for. Então é sobre isso, né? Sobre esse cara aqui, que é o melanócito, que é um cara extremamente irritável, ele reage a qualquer tipo de ação. Aliás, toda ação tem uma reação e ele não seria diferente. Então, pensando nesse processo da formação da melanina, da síntese da melanina, né? Ela começa ali, dentro desse cara que é o melanócito. E lógico que quem vai fazer a produção são umas organelas, que a gente chama de melanossomas, mas tudo isso está dentro do melanócito. E esse processo ele é desencadeado pela enzima tirosinase, ela que desencadeia e converte o aminoácido tirosina, porque tirosinase vem da tirosina, e ela vai converter a tirosina em DOPA. Aí, a gente, em seguida isso, a gente vai ter a dopamina, que é convertida em eumelanina, que é a cor marrom, a cor de marrom a preta. Ou a feolamina, que é o amarelo, o avermelhado. Então, isso tudo vai depender de fator genético, de exposição ao sol, mas a genética a gente sabe que é essencial. Então, tudo está acontecendo neste lugar, né, a camada basal, no melanócito, ok? E é isso aqui, a nossa biossíntese da melanina. É assim que ela acontece. E muitas vezes eu olho para isso e digo assim, isso aqui é super confuso. Mas eu preciso entender, gente. Se eu não entender como as coisas se formam, eu não consigo, então, valorizar o meu tratamento, como eu vou desencadear o meu tratamento. Então, a síntese de melanina acontece desta forma. Eu tenho a tirosina e aí a enzima tirosinase vai converter a tirosina em DOPA, em seguida em dopamina,
E posteriormente ela vai nos trazer ou a eumelanina ou a feomelanina, dependendo também da nossa condição genética. Muito bem, só que aí há uma transferência de melanina. Essa transferência ela se dá pelos bracinhos, pelos dendritos do melanócito. Então, quando essa melanina é sintetizada dentro do melanossoma, essas organelas são transportadas, são levadas pelas prolongações dos melanócitos. E aí ela é levada pro queratinócito. Só que quando ela vai, ela é um grãozinho. Quando ela chega lá, ela vai alimentar vários queratinócitos. Então, a melanina é transferida para os queratinócitos e aí se acumula ao redor do núcleo e vai formar uma barreira protetora contra os danos, principalmente dos raios UV. Então, olha só, é um sistema de proteção, é algo que acontece para nos beneficiar. Então, eu preciso entender disso, porque isso está acontecendo, para que a gente consiga até desenvolver um raciocínio clínico, que é disso que a gente fala tanto, raciocínio clínico. Então, quando eu entendo a importância da melanina, quando eu entendo que, eu costumo dizer, tudo isso acontece num buraco mais abaixo, né? Que é lá na camada basal, eu começo a entender, respeitar a melanina e mudar a forma de tratamento. Então, muito bem, fez a síntese da melanina, transferiu essa melanina através desses dendritos, desses bracinhos, e aí eu vou chegar na distribuição e degradação dessa melanina. O que eu preciso saber, então, neste momento, que os queratinócitos que estão carregando a melanina, eles migram devagar da camada basal para a camada superficial da epiderme, e aí, à medida que essas células se renovam, né, a gente vai tendo a possibilidade de ter células pigmentadas ou não. Só que durante esse processo, a melanina é distribuída na pele. Eu vou ter uma distribuição de melanina na minha pele, que vai dar a cor. Por exemplo, quando a gente toma sol, né? Toma sol não porque a gente não toma, mas quando a gente se expõe ao sol, é uma maneira antiga de falar toma sol. A gente se expõe ao sol, a gente vai pegando uma corzinha, né? Por quê? Porque algo agrediu a superfície da minha pele, causou como se fosse uma inflamação. Por comunicação, eu vou ter o estímulo da melanina, e ela que já vinha sendo produzida, porque isso é constante, isso não para, mas ela tem que ser produzida de uma maneira equilibrada, vai me dar coloração. Então, se eu tenho uma agressão, essa coloração fica maior por conta da ação e reação que eu falei para você. E com o tempo, né, essas células queratinizadas, elas vão ser eliminadas, tanto que a gente fica bronzeada, mas não fica para sempre, porque a renovação vai eliminando essa melanina da superfície da pele. Então, ela acaba sendo degradada dessa forma. Esse é o primeiro ponto para a gente pensar nessa questão de clarear a mente. Se eu já entender esses 3 passos, eu já estou também com um passo adiante para montar um plano de tratamento inteligente, para montar um plano de tratamento no raciocínio clínico de fato. Então, hoje, eu queria chegar nesse objetivo desses 3 fatores. Na melanina, né, como ela é sintetizada, na transferência, na distribuição e degradação. No próximo vídeo, eu venho com mais informação. E aí, já lembrando você, que eu tenho o curso Clarear Mente, Clareia Mente. É um curso online, porém ao vivo,
para que a gente possa trocar experiência, para que a gente possa tirar dúvidas e aprender uma com a outra, tá bom? Até o próximo.